Boa noite, igreja. Graça e paz. Deus tem um propósito. Glória a Deus por isso. Amém. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão nesta noite em nome de Jesus. Abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 33. Evangelho de João 6, 33. Amém? O frio hoje inibiu alguns, mas louvado seja Deus por vocês estarem aqui. Amém? E o mais importante, Deus está aqui. Amém? E é Ele que faz e realiza todas as coisas para a glória do nome dEle. Amém? Acharam? João 6,33 diz assim: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Amém? Vamos orar, pedir a direção do Senhor para que Ele fale comigo e com você em nome de Jesus. Amém? Amado Deus, querido Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Primeiro, Senhor, para Te agradecer por tudo que o Senhor realizou, por tudo que o Senhor fez em nosso favor, a nosso lar, a nossa casa, e por tudo aquilo que ainda o Senhor vai realizar. Porque o Senhor é poderoso para agir e operar abundantemente além do que nós pedimos ou pensamos. O Senhor sempre nos surpreende. E obrigado, Deus, por agora nos reunir aqui na Tua casa e Te louvar, Te adorar, cultuar, exaltar, glorificar ao Senhor. Pai de amor, sabemos que Tu estás aqui, que agora o Senhor venha trazer a Tua palavra de acordo com a necessidade da Tua igreja, necessidade, Senhor, de cada um, em nome do Senhor Jesus. Fale aos nossos corações, derrama, Senhor, agora da unção sobre cada um de nós, em nome de Jesus, que agora todo e qualquer espírito opressor, toda qualquer ação contrária, saia, em nome de Jesus, toda qualquer ação que queira impedir, inibir, atrapalhar a Tua vontade plena em nossas vidas, que cesse agora, caia por terra, em nome de Jesus, que agora somente o senhorio de Jesus Cristo, agindo e operando em nós e através de nós, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Pai, dá-me unção agora, Senhor, para pregar, para ministrar a Tua palavra. Que não seja meus lábios, mas sim a Tua boca, os Teus lábios falando conosco, para crescimento, fortalecimento, sabedoria, graça, tudo aquilo que cada um de nós necessitamos e viemos buscar nesta noite, em nome de Jesus. Pai, cremos, por isso oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Vamos ler novamente antes de se assentar. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Aí se puder dar uma diminuída no retorno, eu agradeceria que para mim está alto aqui. Amém? O retorno está da minha altura. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz aqui que porque o pão de Deus que desce do céu e dá vida ao mundo. Então nós vamos entender algo que Deus quer falar de Jesus Cristo. Né? Ele é o pão de Deus, é o pão da vida, é Ele que nos traz a salvação, Ele que nos traz redenção, cura, é tudo através dEle. Só estamos aqui por causa dEle. Amém? Então o pão de Deus, o pão da vida, Jesus, Ele enfatiza isso para nós, e está aí no próprio capítulo 6, no versículo 35, diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então ele dá duas situações para nós aqui. Primeiro ele afirma, dizendo: eu sou o pão da vida. Ele declara quem Ele é. Ele expressa isso. E se nós olharmos em mais textos aqui em João, há outras ações que também Jesus enfatiza, dizendo que Ele é a luz do mundo.
que Ele é a vida, que Ele é o caminho, que Ele é a salvação. Mas aqui ele quer dizer que Ele é o pão da vida. E por que ele queria dizer isso? Porque anteriormente, no dia anterior, ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, aonde uma multidão foi ali para ouvir a palavra e ser alimentado. Alimentado no espírito e também no físico. Então aí depois disso ele declara isso. Mas para ele declarar isso tem um contexto, tem uma ação anterior a isso. Mas aqui enfatizando essa parte ele diz que devemos vir, ou seja, ir até ele e devemos crer. Então são duas ações que eu e você precisamos ter. Primeiro é de vir, de buscar a ele, de estar na presença dele. E isso nós aqui estamos fazendo. Cada um de nós saiu do seu lar, do seu trabalho e veio até a igreja. Veio ver Jesus, veio cultuar a ele. E a segunda é que ele quer de nós é que nós devemos crer. Porque não adianta eu vir até aqui se eu não creio. Eu não vou receber. Eu não vou ter aquilo que ele quer entregar para mim. Então eu preciso crer. É essa segunda parte que nós precisamos entender. E Deus ele fala, então quem vem a Jesus não terá fome, e se você crer, jamais terá sede. Então não é algo físico que ele quer tratar. Porque a fome e a sede, né? Se vier só no culto, estou saciado, vou embora para casa, amanhã não vou passar fome, amanhã não vou passar sede. Vou passar. No campo físico, sim. Mas aqui no espiritual, não. Pode vir a luta, pode vir a adversidade, vir a situação que for, eu estou alimentado, saciado por Ele. Pela ação dEle na minha vida. Porque eu creio que Ele pode fazer, pode realizar o que eu preciso. Ele pode me socorrer no momento de angústia. Ele pode dar solução a qualquer tipo de problema. Porque eu creio nele, na ação que ele tem, não no que eu posso. Porque o que eu posso é limitado. No que eu posso, ele para num determinado momento. Mas a ação dele em nós é muito maior. Então ele quer isso de nós, que devemos ir até ele e crer. Se eu faço isso, metade ou mais da metade da bênção já está conquistada. Basta agora a ação dele em nós, ele querer fazer. Amém? Então a nossa parte, a nossa primeira parte é essa, vir até Jesus e crer nele. Nós temos que vir até Jesus por quem ele é e não por o que ele possa nos dar. Muitas vezes tem pessoas que vêm à igreja nesse sentido. Alguns de imediato pensam desta forma porque a situação que vive no seu dia a dia ou na sua casa ou no seu trabalho acaba trazendo. Você vê a dificuldade, você vê a situação e você quer algo que Deus te dê, uma saída, uma solução, uma direção. Mas isso não pode ser em todas as vezes. Porque não é isso que Deus quer. Ele quer que nós estejamos com Ele em todo o tempo. Ele quer nos abençoar, quer cuidar de nós, quer ter uma comunhão, uma plena ação conosco. Então eu não posso estar somente em Jesus por aquilo que Ele possa me dar. Aí, ó, Deus me deu a porta de emprego, eu vou embora. Vou agora cuidar do meu emprego, vou cuidar da minha vida financeira, vou cuidar da minha família. Aí uma hora que der tempo eu vou lá, ver Deus. Não, não é assim. Nós temos que vir à igreja, buscar ao Senhor por quem Ele é, pela essência dEle. Ele é o nosso Criador, é o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Ele é soberano. Só existimos porque Ele nos formou, Ele nos criou. Nós não fomos um achado genético, nem uma ação do pai e da mãe. Nele, fomos formados nele, no amor para conosco. Então, nós precisamos entender isso. E aqui, num contexto, ele começa a também falar isso para aquele povo de Israel. Eles ouviram a palavra, foram alimentados e logo na sequência permaneceram. Falou, opa, eu vou continuar
caminhando com Jesus, porque ele vai me saciar por algumas coisas. Então, muitos procuraram ele por causa disso, por aquilo que ele fazia, não porque ele era Deus. E Deus quer isso em nossas vidas, buscar a ele por quem ele é. Porque o próprio Senhor falou para o povo que estava com ele, pois no dia anterior ele havia multiplicado os pães e os peixes. Vamos ver aí no versículo 22, vamos acompanhar a leitura do 22 até o 29, para nós entendermos. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado, ou seja, a multidão que no dia anterior tinha recebido pães e os peixes, do outro lado, a multidão ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, creiais naquele que por ele foi enviado. Amém? Então ele mesmo indaga aquele povo que viu que ele não estava ali. E nós buscarmos os versículos anteriores, mostra que Jesus andou sobre as águas e foi até onde os discípulos estavam. Porque ele tinha ficado lá no monte orando, e os discípulos saíram para o seu dia, para a sua ação do dia. E ele foi junto com eles. E a multidão viu: opa, cadê Jesus? Não está aqui? E agora? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos se alimentar? Então a intenção deles era por aquilo que Jesus poderia oferecer. Não por aquilo que ele era. Não pelos sinais que ele fazia. Não queriam que mais pessoas pudessem ser curadas, transformadas, libertas. Então ele indaga: olha, vocês não podem vir a mim por aquilo que eu dou, ou por aquilo que eu faço. Mas sim, Senhor, porque quem eu sou? Da onde eu vim? Para que eu vim? Por que eu estou aqui? E é isso que nós devemos entender e buscar do Senhor. Estar com Ele. E aí ele coloca: olha, então já que vocês vieram até mim, então faça aquilo que o meu Pai quer que faça. Envie aqueles que precisam ser curados. Envie aqueles que querem entender mais da minha vontade, da minha ação em suas vidas. Então Deus quer isso de nós. O plano de Deus para nós é este: que recebamos as coisas que Ele nos dá, as bênçãos, as curas, os milagres, mas que outros também recebam. Nós não podemos somente se alimentar e ficar guardado para nós. Precisamos expandir, levar isso a outros, porque os sinais acompanharão aqueles que temem a Deus, aqueles que buscam ao Senhor. Então eu e você podemos fazer esses sinais, podemos levar esta palavra, podemos levar a cura a quem quer que seja. Então é isso que Deus queria com aquele povo. Falou: olha, então vocês realizam as obras, é simplesmente crendo em mim, que fui enviado de Deus, crendo que eu posso fazer, que eu irei fazer, que eu irei realizar. E é isso que Deus quer que eu e você façamos. As nossas próprias vidas em Cristo é um pão para alimentar outros. Então eu e você podemos ser este pão para alimentar aqueles que precisam. Porque nós vemos a casa de Deus, nós recebemos da palavra dEle, se enchemos da presença dEle.
então eu posso muito bem entregar isso a outro. Aquele que necessita, seja seu amigo do trabalho, seja seu vizinho, seja seu parente. Então nós devemos ser esse alimento que Jesus tem entregado para nós todos os dias. Jesus é a fonte, é a base, é aquele que nutre, que nos dá força todos os dias, dia a dia. Então Deus, ele faz isso conosco. Então nós devemos o quê? Repartir. Ali dos pães e dos peixes não foi dessa forma? Né? Chegou lá um menininho com pães e peixes, o Senhor deu graça e falou, agora reparta. Todos vão participar. E é isso que Ele quer em nós. O que Ele tem entregado para nós, o pão, o alimento que nós temos recebido dEle, Ele quer que eu e você reparta, alcance outros. Quantas pessoas por dia você não encontra? E acaba, às vezes, passando. Acaba não recebendo nada. E Deus quer isso porque nós temos recebido deste pão. Amém? Em nome de Jesus. Então devemos repartir. Na própria oração do Pai Nosso, ele coloca que nós devemos o quê? Buscar. Né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então é todo dia que eu devo buscar. Eu não posso esperar a quinta-feira, eu não posso esperar o domingo, ou um outro evento, a segunda-feira, para buscar esse pão. Eu tenho que buscar ele todo dia. Mas não é o pãozinho lá da padaria do seu José, ou do seu Mané. É o pão do Senhor, a palavra dele, é o alimento que ele tem para nós. Em orar, em buscar a sua presença. Então Deus quer isso de nós, que nós devemos buscar isso para louvor do nome dele. Amém? Amém? Ah, glória a Deus, eu pensei que vocês tinham ido embora por causa do frio. Né? Tá todo mundo quietinho, encolhido. Imagina eu aqui em cima, como é que está? Agora volte lá no versículo 37. Todos os que buscam ele não abandona ou lança fora algo. Vamos ler lá, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Amém? Então Ele quer você. Ele não lança fora. Ele não te descarta, como muitas vezes amigos, conhecidos nossos que, quando estamos bem, né, estão do nosso lado, mas deu um apertozinho, uma situação, né, mudou um pouquinho a situação, estralou o dedo, sumiu. Muitas vezes o pastor Sidney declarava isso, né, antes da conversão dele, quando ele estava no bar, né, na roda de amigos lá, o pessoal estava do lado. Depois, sumiu todo mundo. E aqui Jesus ele fala, eu não te abandono. Eu não te descarto, eu não te lanço fora. Você pode estar de um jeito ou de outro, eu estou com você. Porque quem deu nós para Jesus foi Deus. Ele já tinha determinado para nós que um dia nós estaríamos com Ele. Que um dia nós estaríamos hoje aqui, quinta-feira à noite, buscando a Ele. Falando com Ele. E Ele falou, não, esse eu não lanço fora. Ela vai ficar perto, eles vão ficar perto de mim. Eu vou cuidar deles. Eu vou interceder por eles. Eu vou à cruz por eles. Eu vou dar a minha vida por eles. A minha carne e o meu pão vai ser aquilo que vai os alimentar, que vai os fortalecer. Então Jesus ele faz isso por nós. Ele não nos lança fora. Não importa a atitude que nós tomamos, os erros que cometemos, as situações que vivemos, Ele não nos abandona. Ele quer nós perto dEle. Por isso Ele fala, vinde a mim. Ele não espera que Ele vá até você. Ele quer que você venha até Ele. Então muitas vezes a situação nos traz para Ele, mas devemos permanecer
nele. Amém? Em nome de Jesus. Nós devemos fazer como Jesus, a vontade do Pai e não a nossa. A nossa vontade hoje era onde? Estar em casa, né? Debaixo da coberta, esse friozinho, nem sei de quantos graus que está aí fora. Mas nós fizemos a vontade de quem? De Deus. De vir até a casa dele, de vir adorá-lo, de vir buscar aquilo que ele quer entregar para mim e para você. Eu entendo da seguinte forma, que toda vez que eu venho para a casa de Deus, Deus tem algo para me entregar. Ele tem algo para me distribuir ali, para falar comigo, seja na palavra, seja através de alguma atitude, seja de alguma forma, Deus vai entregar algo. E eu sempre saio daqui agradecido por isso. Porque em algum momento do culto, seja ele no início, no meio ou no fim, Deus fala. Então nós viemos aqui e vamos receber do Senhor. Porque não fizemos a vontade nossa, e sim a dele. E está aí no versículo 38 que diz assim: porque eu, Jesus falando, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ele podia muito bem falar, não, eu sou Deus, estou lá no céu, estou tranquilo, eu vou ficar aqui. Para que eu vou descer? Para que eu vou me formar, me estar como homem e sofrer, padecer por aqueles que muitas vezes não querem saber de mim? Mas ele olhou e falou, não, Pai, essa é a tua vontade? É isso que eu preciso fazer? Então eu vou. Ele falou, não vou fazer a minha vontade, mas sim a tua. E fez. E é por isso que hoje nós estamos aqui, porque ele fez. Amém? Em nome de Jesus. E então ele quer isso, que você faça sempre a vontade de Deus. Seja ela no seu trabalho, seja ela na sua casa, seja ela no ministério, em todo o tempo, faça a vontade de Deus. Pastor, é difícil? Com certeza. Não é fácil. Muitas vezes você tem que enfrentar situações que você fala, como é que eu vou fazer? Mas Deus dará a solução e atingirá, produzirá aquilo que precisa. Amém? Porque você não olhou para si, mas sim para aquilo que Ele quer em nome de Jesus. E Ele não quer que eu e você nos afastemos ou nos perdemos por aí. Quantos? A gente já tem algum tempo de ministério, sabemos que muitos vieram, passaram pelo ministério e saíram. Alguns, a gente sabe que foi motivo de mudança de endereço, de locais, mas que estão em outro local servindo ao Senhor. Mas o que me dá mais tristeza e mais situações ainda é que alguns saíram e não estão em lugar algum. Estão aí perdidos. Estão sem receber o alimento que eu e você hoje estamos recebendo. Sem entender o propósito que Deus tem para nós. O propósito de vida eterna, de salvação. E aí, Deus ele fala que não é isso que Ele quer. Ele mesmo disse, eu não lanço ninguém fora. Pelo contrário, eu quero vocês o mais perto possível. Eu quero vocês do meu lado. Meus braços estão abertos para alcançar todos vocês. Mas, alguns acabam não crendo, não acreditando e acabam saindo. E ele fala que ele não quer. Está aí no versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta. Então, Jesus falando que a vontade de Deus é esta. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, mesmo que nós venhamos a morrer, temos a certeza que estamos ressuscitados no último dia. Que Ele nos resgatará. Amém? Então, Ele não quer que nós sejamos perdidos por aí. Ele não quer que você se afaste. Então, não olhe a circunstância, não olhe a adversidade, não olhe a situação que você enfrentou ou que você esteja enfrentando. Olhe para Ele. Ele está pronto
a te ajudar, pronto a te auxiliar. Pastor, eu não sei o que fazer. Talvez eu não tenha a saída, eu não vejo uma alternativa. Busque no Senhor. Certamente Ele vai falar com você. Certamente Ele conduzirá algo novo para que você tenha vitória em nome de Jesus. Amém? Então, busque a Ele para que Ele venha trazer aquilo que Ele quer na tua vida em nome de Jesus. Aqui a questão de ver, que ele coloca, ver a mim, ou seja, ver a Cristo, significa reconhecer Jesus como Cristo. Crer que Cristo está vivo, ressurreto. Ele é o meu e o teu Salvador, o meu e teu Redentor. Amém? Ele vive e está aqui para curar, abençoar, transformar a sua vida, se assim você crer em nome de Jesus. Amém? Para finalizar, o versículo 40 diz assim: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você vê que novamente ele coloca que vai ressuscitar no último dia. Mas ele volta a colocar como nós lemos lá no versículo 33. Ver e nele crer. Então tudo é ato de fé. Se eu estiver aqui e não crer que Deus está aqui, que Jesus está aqui, que Ele vai fazer, que Ele vai realizar, de nada vale. Então eu tenho que vir crendo. Eu não posso vir simplesmente para cumprir um determinado momento, um determinado ritual, uma situação. Não. Eu tenho que vir crendo que Ele fará, que Ele vai mudar a minha história, que Ele vai dar a solução para o meu problema, que Ele vai trazer a solução para o meu vizinho, que Ele vai trazer a solução para o meu parente, porque muitas vezes nós vamos para a igreja, mas não é para pedir para mim, não é para pedir para nós, e sim para alguém. Amém? Várias vezes eu vim para a igreja, coloquei em oração, apresentei diante de Deus coisas que não eram para mim, que às vezes nem era para a minha família. E Deus respondeu, Deus atendeu. Amém? Nós temos que crer, é através desta ação que Deus a realiza. Agora, se eu já venho na dúvida, eu vou até a igreja, talvez, quem sabe, Deus faça, né? É a última saída, é a última solução. E realmente é a última saída, a última solução. Mas você tem que vir crendo que realmente acontecerá. Que realmente você vai tomar posse disso. Amém? Então faça isso para a glória do Senhor, em nome de Jesus. O último texto para nós finalizarmos, continua aí em João, só que agora o capítulo 20 e os versículos 29 a 31. João 20, do 29 ao 31. Que diz assim: disse-lhe Jesus: por que me viste? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Alguém viu Jesus que está aqui? Não. Então, bem-aventurado você que não viu, mas que você crê. Amém? Versículo 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Então aqui ele definiu, ele falou, olha, tem muitas coisas que eu escrevi aqui, muitas ações que Jesus fez, milagres, curas, mas é para que você creia. É apenas um pedacinho, um pouquinho do que ele fez. Mas se você crer neste nome, você tem vida, vida plena, vida abundante. E é isso que Deus tem para nós. É isso que o Senhor quer entregar para mim e para você todos os dias. Essa é a razão principal dele falar que Ele é o pão da vida. Que Ele quer que eu e você se alimente dele.
que se você se alimentar, você vai se fortalecer. E se fortalecendo, você vai repartir deste pão. Eu todos os dias, praticamente todos os dias, eu que saio de casa para comprar o pão para a gente tomar café. Então vou lá na padaria, me preocupo qual pão para pegar, pão de queijo, isso, aquilo, outro, para a gente tomar o café. E Jesus, ele olha para nós desta maneira, que ele tem este pão para entregar para cada um, da forma e da maneira que cada um quer. Alguns gostam de pão francês, outros gostam de pão de leite, outros gostam de pão de forma, Cada um tem a sua preferência. E Jesus, ele sabe daquilo que você precisa. Qual a sua necessidade? Então ele vai te entregar o pão e é para você, para saciar aquilo que você precisa. Qual é a sua luta, qual é a sua dúvida, qual a sua diferença, qual a sua dificuldade? Ele é o pão de Deus, o pão da vida, aquele que soluciona todas e quaisquer situações. Amém? Você crê nisso? Amém. Talvez metade está acreditando. Você crê nisso? Amém. Amém? Então se coloque em pé, por favor. Então, se você crê, se você tem essa certeza plena, você vai orar ao Senhor agora.